Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta e se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica do blog Equilíbrio e Vida. Se você ainda não conhece o blog ou ainda não leu nenhum texto que eu escrevo por lá, eu sugiro que você acesse o link que eu vou deixar aqui na caixa de descrição para dar uma lida nos textos também do blog. São textos sobre autoconhecimento, qualidade de vida, produtividade, terapia holística, terapia floral. Eu sou terapeuta floral também, atendo online e presencialmente em São Paulo, então se você tiver interesse em fazer terapia floral, né, e tiver sentido afinidade aí com a minha pessoa, é só entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. E hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre pessoas que são muito críticas, né, que criticam tudo, que criticam todos e não conseguem ver beleza, não conseguem ver coisas positivas no que os outros fazem. Bom, em geral, pessoas assim, elas têm uma dificuldade de olhar para a própria vida. É um pouco dolorido olhar para a própria vida. Então, eu prefiro, no caso a pessoa, né, manter o foco no outro. Porque a minha vida, né, no caso, a vida dessas pessoas, ela não está tão boa assim, né? E aí é muito difícil olhar para si mesmo, é muito difícil olhar para aquilo que eu preciso melhorar. Então eu prefiro sempre apontar o erro do outro, que às vezes nem é erro, mas a pessoa ela insiste em ver sempre um erro ali. Então, gente, se você lida com pessoas assim, se você está o tempo todo tentando debater e se esforçando para que a pessoa entenda, para que ela pare de criticar os outros, tenha em mente duas coisas, né? A primeira, essa pessoa, em geral, faz isso porque é difícil para ela, igual eu disse anteriormente, olhar para si mesmo. E segundo, uma pessoa assim, em geral, se percebe muito pouco. E ao se perceber muito pouco, ela não percebe o outro. Então ela critica, ela é invasiva, ela entra na vida do outro porque ela não percebe a si mesma e muito menos o outro. E aí ela critica sem ter sido solicitada a fazer essa crítica, ela tá sempre, né, como a gente fala, descendo o pau nos outros por causa disso, porque ela não consegue se perceber. Então dificilmente ela vai perceber o outro. Então quando você ficar muito chateado ou muito chateada quando tá lidando com uma pessoa assim, lembre-se sempre disso. Provavelmente essa pessoa tem dificuldade de olhar para si mesma e provavelmente ela tem uma dificuldade muito grande em se perceber e por isso ela não percebe o outro e acaba agindo assim, dessa forma muito agressiva nas críticas. Eu quero até compartilhar com vocês uma história, um fato na verdade, que aconteceu comigo recentemente. Eu fui numa loja comprar um tênis e aí eu vinha para casa e fui atravessar a faixa de pedestres. E uma moça parou em cima da faixa, né? Ela parou com o carro na metade da faixa, então metade da faixa ficou difícil para o pedestre atravessar. Porém, quando o semáforo estava fechado para ela, estava fechado para a gente ainda, porque vinha, né, carro de outra direção. Então vinham outros carros entrando naquela mesma rua, então a gente não poderia atravessar também, mesmo com o semáforo fechado para aqueles motoristas naquela direção. E aí um rapaz vinha do meu lado, ele ia atravessando e ele parou um pouco, olhou para ela e começou a resmungar, dizendo que ela estava errada, que ela tinha parado na faixa. Ela realmente estava errada, não estou dizendo que ela não estava, ela estava errada. O problema foi que, ao ficar reparando no erro dela, ao ficar criticando em excesso o erro dela, ele começou a se projetar na faixa, andar para atravessar com o semáforo fechado para gente. Nisso um carro quase atropelou, né? Quase o atropelou porque ele, na tentativa desesperada de mostrar para as outras pessoas que aquela moça estava errada, ele esqueceu da própria segurança. Então, na tentativa de mostrar o erro do outro e se revoltar também com o erro do outro, ele esqueceu de si mesmo. Isso acontece muito, muito, muito com pessoas que são críticas dos outros, né? Elas, ao olhar em excesso para o outro, para tudo na vida do outro, elas esquecem de si mesmas. Isso é um perigo, gente. Porque a gente esquece da gente, esquece da nossa saúde, esquece do casamento, esquece dos filhos, esquece do trabalho, do projeto que tem que fazer, das coisas boas que pode desenvolver, porque está sempre focado no outro. Então, se você é uma pessoa que é muito crítica e está começando a perceber isso está fazendo mal para você no dia a dia, nas suas relações de trabalho, em família, relacionamento, lembre-se, isso é muito perigoso porque ao reparar muito no outro a gente se esquece da gente, como o rapaz da faixa que quase foi atropelado
porque focou demais no erro de uma outra pessoa. E acabou também cometendo um erro, que foi atravessar, né, com o sinal fechado pra gente, que a gente estava ali como pedestre naquele momento. Então, isso é uma coisa muito importante da gente ver, principalmente se a gente convive com pessoas assim, né, tentar percebê-las um pouco mais e não se irritar tanto, porque a gente acaba ficando irritada com uma pessoa que critica a gente o tempo inteiro, que critica tudo que a gente faz, ou que ainda critica tudo que os outros fazem, né? Às vezes, colegas de trabalho que a gente convive, a gente vê a pessoa com esse tipo de comportamento. Então, lembre-se, talvez essa pessoa precise de ajuda, né? Ela precisa de uma terapia, mas não é você que vai convencê-la disso, né? Ela precisa se convencer. Não tente também fazer isso, enfiar na cabeça da pessoa que ela precisa de terapia, que ela precisa ir. Deixa a pessoa, cada um tem seu tempo. Então, saiba conviver de uma forma mais harmoniosa, lembrando-se que essa pessoa provavelmente tem um sofrimento muito grande dentro de si mesma e não consegue olhar para ele, por isso ela aponta o erro do outro, né? E ela tem uma falta de empatia muito grande, ela não consegue perceber o outro e provavelmente por isso também não se percebe. E aí a vida dela pode estar mais confusa do que você possa imaginar. Tem um ditado, inclusive, que fala isso, né? Quando a gente aponta o dedo pro outro, tem mais 3 dedos que apontam pra gente. Então, em geral, quando a gente mostra o erro de alguém ali apontando um dedo para essa pessoa, tem muito mais coisas na nossa vida para resolver do que a gente imagina. Por isso que a gente sempre tem que estar consciente de nós mesmos. Isso é uma coisa muito dolorida e muito difícil. Eu falo isso porque eu passo por esse processo de autoconhecimento. É muito difícil olhar para si mesmo, olhar para suas responsabilidades, pelas suas ações, pelo que você está fazendo, né? Se responsabilizar. Não é uma coisa fácil, então por isso é mais fácil olhar para o outro. E aí eu tenho uma dica muito legal para você, que é claro que se você convive com esse tipo de pessoa, é muito difícil você ir lá e falar, vai fazer terapia, vai tomar um floral, né? A pessoa precisa estar no momento dela e precisa entender que ela precisa tomar uma atitude, né? Você falar, você fazer, não vai adiantar muita coisa. Mas se você é uma pessoa assim, de repente assistindo esse vídeo percebeu isso, tem um floral que pode te ajudar, né, a ficar uma pessoa mais tranquila, a ver um pouco mais de beleza no mundo, que é o floral Beach. O floral Beach foi desenvolvido aí pelo Dr. Bach, né, para ajudar essas pessoas que são muito críticas, mas muito críticas dos outros. Elas não conseguem ver beleza, não conseguem ver algo positivo no que os outros fazem. Inclusive nesse livro que eu sempre mostro aqui no canal, que é Os Remédios Florais do Dr. Bach, o Dr. Bach escreve um pouquinho sobre as pessoas que são do tipo Beach. Ele fala o seguinte: essas pessoas são aquelas que sentem necessidade, para os que sentem necessidade de ver mais beleza e bondade em tudo que os rodeia. Ou seja, essas pessoas, elas não conseguem ver isso, né? Alguém, sei lá, troca o carro era preto, pintou de azul, mas azul? Carro azul suja, carro azul fica feio, né? Ou você é um colega de trabalho, tem um cabelo preto, pintou de loiro, a pessoa, nossa, mas você viu? O loiro não ficou bom? Não favoreceu? E tá sempre criticando os outros. Nunca vê beleza, nunca vê algo positivo, né? Então essas pessoas necessitam ver mais beleza e positividade na vida. E aí ele continua. E mesmo que muitas coisas pareçam andar mal, elas necessitam ter a capacidade de ver o bem crescendo ali, para que possam ser mais tolerantes, indulgentes e compreensivos com as diferentes maneiras com que cada indivíduo e cada coisa caminha até a sua perfeição final. Então essas pessoas precisam entender que cada pessoa, cada situação tem o seu tempo, né? E que não adianta a gente impor o nosso ou impor a nossa vontade, aquilo que nós queremos, aquilo que nos parece mais bonito. Porque cada pessoa enxerga o mundo de uma maneira. E eu acho que essa é a beleza das relações humanas. A gente conseguir entender que cada ser é único e que cada pessoa, cada situação vai se encaixar de uma determinada forma. Não do jeito que eu quero, mas da forma que aquela pessoa caminha para a perfeição final, como diz o Dr. Bach. E nem sempre isso vai ser do modo que a gente quer, né? Às vezes eu acho a cor pink maravilhosa e eu pinto meu carro de pink, e outra pessoa olha e fala, nossa, mas que horror! Mas a cor pink faz parte da minha perfeição final, daquilo que eu estou buscando, daquilo que eu preciso passar. Entendeu? Então, muitas vezes, essas pessoas também que são muito críticas dos outros, elas acham que o mundo tem que andar conforme elas pensam. E não é assim, tá? As pessoas, cada pessoa é diferente, cada pessoa é um oceano, que eu digo, né? Tem milhões de emoções, milhões de experiências, milhões de pensamentos que acontecem ali. Então, não dá para equiparar tudo e querer que tudo seja igual, que tudo siga o mesmo caminho, que tudo siga tenha a mesma consciência, né, o mesmo pensamento. Isso não existe, né, onde a gente vive hoje, no nosso planeta Terra.
As pessoas são diferentes. E quando a gente consegue interiorizar isso, fica muito mais fácil, porque a gente consegue se perceber e perceber o outro melhor, tá? Então esse Floral Beach ajuda muito. Se você é uma pessoa que é muito crítica dos outros, talvez ele possa te ajudar então. 4 gotas, 4 vezes por dia. E se você conhece alguém assim, lembre-se sempre, né, que essa pessoa pode ter um sofrimento muito grande, por isso que ela prefere reparar um pouco mais nos outros do que em si mesma. E ela tem uma dificuldade em perceber o outro. E sabendo que ela tem essa dificuldade, você pode ficar um pouquinho mais esperta para lidar com o comportamento, esperta, né, para lidar com o comportamento dessa pessoa. Bom, essa é a dica de hoje então, uma dica de floral para você que é muito crítico, ferrenho das coisas dos outros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que possa aproveitar o conteúdo. E se gostou, se inscreve nesse canal para mais conteúdo de autoconhecimento, terapia floral, terapias holísticas, dicas de vida. Enfim, tem muita coisa bacana vindo por aí e eu espero que você continue aqui prestigiando este canal. Então se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!